A pandemia do Covid-19 não é a primeira e nem será a última a atingir a população mundial. Por outro lado, nunca estivemos tão conectados a tantas informações instantâneas. Vivemos sob pressão o tempo todo, sobre uma ameaça constante. O povo brasileiro já é o que mais sofre com ansiedade em todo o planeta. Estamos no topo da lista mundial da epidemia dos transtornos de ansiedade. Agora, no ano de 2020, em plena pandemia, já dobramos o número de casos de ansiedade e os casos de depressão aumentaram em 90%. Neste vídeo, eu vou falar sobre a quarta onda da pandemia, que é a crise mundial de saúde. Se você é uma pessoa que sofre com depressão, medo, ansiedade, fobia e pânico, saiba que tem uma saída. Se você não sofre com esses problemas, então está na hora de começar a se prevenir. Fique comigo e vamos conversar sobre isso. Olá, eu sou Rui de Oliveira, psicólogo e especialista em psicologia clínica. Eu confesso que eu relutei bastante para gravar esse vídeo, pois esse assunto pode ser entendido como sendo algo muito alarmista e até mesmo exagerado. E dependendo do teu ponto de vista, realmente será. Eu falo isso porque não vivemos isolados no mundo. Nos relacionamos o tempo todo com o meio onde vivemos e, obviamente, com as pessoas à nossa volta. Vivemos em relação com o outro e, em tempo real, nos relacionamos com o mundo. Uma foto, um vídeo, uma postagem feita por alguém do outro lado do planeta é capaz de nos afetar emocionalmente em questões de segundos. Basta um movimento qualquer na bolsa de valores e perdemos o emprego. Empresas vão falir. Uma notícia que mexa profundamente com os nossos sentimentos pode provocar um suicídio. Estamos cada vez mais conectados e não é só pela tecnologia. Viajamos mais, destruímos mais o meio ambiente, invadimos o habitat dos animais, queimamos as florestas. Aumentamos exponencialmente a criação de gados, aves e animais exóticos em cativeiro para alimentar o mundo. Mas bastou um pequeno vírus surgir para mostrar a nossa frágil condição nesse planeta. A humanidade continua se modificando. Não estamos vivendo sobre uma improvável ameaça. Vivemos uma realidade onde o perigo é real. Mas o lado bom dessa história é que está em nossas mãos a capacidade de lidar com tudo isso. Pelo menos no campo das emoções, podemos escolher o que fazer com medo e com ansiedade. Está nas tuas mãos escolher se essas emoções serão tuas aliadas ou tuas inimigas. Nos anos 80, vivemos uma crise sanitária e social com a AIDS. Ela era conhecida como a doença que afetava apenas os gays. O então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, minimizou a doença dizendo que era um castigo divino. Qualquer semelhança não é mera coincidência com o presidente do Brasil, que minimizou também o Covid-19 dizendo que era apenas uma gripezinha. Assim como hoje, em relação à pandemia, na década de 80, em relação à AIDS, a maioria das pessoas tinha a mesma certeza que isso não vai acontecer comigo, que esse vírus não vai me atingir. Pois bem, a AIDS não foi embora. Ao contrário, ela convive entre nós. Ela modificou a forma como lidamos com os afetos, com as nossas relações sexuais, mudou a educação, interviu nas crenças religiosas, criou padrões de condutas, regras e, infelizmente, deixou marcas moralizantes e preconceituosas que ainda não superamos. Hoje você encontra preservativos nas prateleiras de supermercados, nas gôndolas das farmácias, nos postos de gasolina, inclusive.
As camisinhas são distribuídas em vários lugares e em várias ocasiões. Antes, falar de máscaras era lembrar do carnaval. Hoje elas são vendidas por ambulantes nas ruas das grandes cidades. Antes, quem morria de AIDS eram os gays. E estava tudo bem. Hoje, quem morre de Covid-19 são pessoas do grupo de risco. E está tudo bem também. Desde que a economia não pare, está tudo bem. No dia 23 de março de 2020, um empresário de uma das mais importantes redes de restaurante falou que não podemos parar por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. Já perdemos mais de 100 mil vidas. Mais de 100 mil histórias foram interrompidas. Assim como a AIDS modificou o comportamento das sociedades em todos os países, o efeito da Covid-19 também irá mudar. Estamos com medo e ansiosos com tudo à nossa volta e com um futuro incerto e ameaçador. Em pouco tempo, pobres e ricos descobriram que a saúde pública é essencial. Percebemos que a ciência não pode ser desprezada. O trabalho está sendo modificado. O consumo está sendo cada vez mais virtual. A educação está encontrando novos caminhos para se desenvolver. Mas diante de tantas mudanças, como vamos ficar? Como vamos lidar com os nossos medos, com ameaças tão intensas de um futuro tão incerto? Como vamos dormir com tranquilidade novamente? A pandemia do Covid-19 não será esquecida, muito menos superada. Por muito tempo vamos conviver com o vírus e com outra ameaça igualmente silenciosa que poderá atingir qualquer tipo de pessoa. E eu não estou falando de uma crise econômica. Estamos diante da 4ª onda da pandemia do Covid-19. Estamos diante de uma crise mundial de saúde mental. Uma crise já anunciada pela OMS. Na China, após o pico da doença, os casos de depressão cresceram em 50% e as crises de ansiedade aumentaram em 45%. No Brasil, uma pesquisa feita pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro revelou que durante a pandemia os casos de depressão cresceram em 90% e os de ansiedade e estresse dobraram. Somos bombardeados o tempo todo com notícias ameaçadoras. Entre janeiro e julho de 2020, as pesquisas feitas no Google por ansiedade cresceram em 5.000% em relação ao mesmo período de 2019. E o que é mais alarmante é que o pico dessas buscas na internet foram feitas entre 1 e 4 horas da madrugada. E na contramão da ciência, alguns políticos de plantão e até mesmo alguns médicos defendem o uso de medicamentos que não têm nenhum tipo de resultado comprovado no combate ao vírus. Diante disso, imagine o que acontece com aquelas pessoas que sofrem com hipocondria ou aquelas que têm transtorno de ansiedade generalizada ou quem sofre com transtorno de pânico. Como ficam as pessoas que têm TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e por um medo irreal e exagerado, vivem fazendo rituais compulsivos de limpeza, com medo de serem contaminadas? Mesmo sem contato com o vírus da Covid-19, essas pessoas estão adoecendo cada vez mais. As pessoas estão com medo da contaminação, de morrerem ou de perderem na batalha pela vida entes queridos. O medo e a ansiedade assolam a nossa liberdade de ir e de vir. Não sabemos se vamos perder nossos empregos ou quantas mais empresas irão falir. A estabilidade econômica é uma ameaça constante. Nossos hábitos mudaram. As pessoas estão mais distantes uma das outras. Com tantas incertezas sobre um futuro,
vivemos imersos em uma condição estressora. Padecemos por antecipação com a ansiedade que nos rouba as noites de sono. Somente no ano de 2018, portanto, muito antes dos efeitos nefastos da pandemia, segundo os dados da Anvisa, os brasileiros consumiram aproximadamente 1,4 bilhões de comprimidos para ansiedade e para dormir. Por hora, foram vendidas 6.471 caixas de medicamento. Esses números são alarmantes, pois passamos a acreditar que os remédios mudam tudo, o que não é verdade. Uma coisa é você saber que precisamos da vacina eficaz para vencer a Covid-19, de um antibiótico para combater uma infecção, ou dos opioides para aplacar a dor de um câncer. A ciência e a medicina são imprescindíveis. Mas outra coisa é recorrer a soluções instantâneas para tratar de problemas emocionais. Não devemos buscar nos medicamentos a solução para a ansiedade, para a fobia, pânico e medo. Para tratar das nossas emoções, os remédios devem ser o último recurso e, mesmo assim, deverão ser de uso temporário. A medicina sempre teve dificuldade quando se aventurou a sair dos limites do corpo do biológico. Quando entram no campo do psicológico, quando lidam com o comportamento, com as vivências pessoais, as culturas, o sociológico, a linguagem, quando a medicina mexeu na história de vida de cada pessoa, em geral se perdem. Um médico tem uma habilidade profissional inquestionável, uma responsabilidade gigantesca diante de um paciente. Mas o paciente também é uma pessoa, não apenas um corpo ou funções neuroquímicas de um cérebro altamente complexo. Cada pessoa tem a sua própria história, sua visão sobre o seu próprio mundo. Diante do atual cenário, as pessoas têm os seus limites. Temos que saber o momento certo para diminuir o ritmo das coisas. Temos que saber que a vida deve ser mais vivida e que é necessário respeitar os limites dos outros. E nunca antes foi tão urgente ser mais tolerante com os nossos próprios limites. A nossa capacidade de suportar um momento tão estressante como esse nos coloca frente a frente com a quarta onda da pandemia do Covid-19. Essa pandemia já modificou o curso da história da espécie humana e ela vai continuar provocando mudanças por muito mais tempo. Eu dividi esse vídeo em duas partes, pois, como eu falei no início, trata-se de um tema complexo, polêmico e até mesmo espinhoso. Antes que você assista a segunda parte, onde eu vou falar necessariamente sobre a quarta onda da pandemia do Covid-19, eu recomendo que você veja um outro vídeo que temos aqui no canal. Nesse vídeo eu falo sobre como o medo é construído. O link está aqui em cima. E eu também te peço para fazer agora a sua inscrição aqui no canal se você ainda não fez. E se você chegou até aqui, aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo. Isso vai me ajudar muito. Te espero na parte final deste tema no próximo vídeo. Fique bem e conte comigo.